James Coulter não havia tocado uma mulher em 12 anos. E agora a primeira a cair em seus braços estava quase destruída. O sol de outubro batia, implacável nas colinas secas do Arizona quando James acordou com o mesmo peso familiar no peito. Aquela sensação de que mais um dia começava sem propósito real. Aos 45 anos, ele havia se acostumado com a rotina solitária que construíra ao redor de sua culpa. Café amargo ao amanhecer, verificação das armadilhas pela manhã, conserto de equipamentos à tarde, e uísque até conseguir dormir à noite. Sua cabana de madeira resistia aos elementos há décadas, assim como ele próprio resistia às lembranças de uma guerra que nunca terminara em sua mente. As paredes grossas guardavam mais do que apenas o calor. Guardavam segredos, arrependimentos e ecos de gritos que ele ouvia toda vez que o vento soprava forte demais, através das janelas. Naquele dia, James estava consertando a cerca dos fundos quando primeiro a viu. Uma figura cambaleante emergiu da linha de árvores como uma visão saída de seus piores pesadelos. Uma mulher, descalça, suja, envolvida apenas num pedaço de tecido branco que um dia pode ter sido cortina ou vestido. Ela se movia como se a própria morte a perseguisse. Cada passo parecia uma luta contra a gravidade e o desespero. Os braços estavam arranhados e cortados, como se tivesse corrido através de espinheiros por quilômetros. Os lábios rachados pelo sol e pela sede. Os cabelos embaraçados grudados no rosto sujo de terra e suor. Mas foram os olhos que o chocaram até o âmago. Olhos que haviam visto coisas que nenhum ser humano deveria presenciar. Olhos que carregavam o tipo de vazio que James reconhecia intimamente. O mesmo vazio que via no espelho toda manhã. Quando ela desabou bem à sua frente, as pernas finalmente cedendo ao peso do que quer que estivesse carregando, James ficou paralisado. Não foi um grito ou um gemido que saiu de seus lábios rachados, mas duas palavras sussurradas com uma urgência desesperada, enquanto agarrava o tecido sujo contra o peito. Por favor, não. James deu um passo à frente, as mãos tremendo ligeiramente. Ela estremeceu violentamente, mas não se afastou. Era como se cada fibra de seu ser esperasse dor, mas uma parte pequena e teimosa ainda esperava por gentileza. Foi então que o tecido escorregou ligeiramente de seus ombros, revelando algo que fez seu estômago revirar e o mundo girar ao redor dele. As costas dela pareciam um mapa de sofrimento humano. Queimaduras antigas e recentes se misturavam com vergões profundos e cicatrizes retorcidas. Mas não eram feridas aleatórias. Havia um padrão terrível ali. Símbolos crudamente gravados, letras mal formadas, como se alguém tivesse tentado escrever mensagens de ódio diretamente na pele dela. Algumas marcas eram claramente feitas com ferro quente. Outras pareciam ter sido cortadas com facas cegas. E no meio de tudo, James conseguiu distinguir palavras: propriedade, escrava, e outras coisas que fez seu estômago se contorcer de nojo e raiva. James recuou, cambaleando, a mão indo instintivamente para a boca. Não eram as feridas físicas que o abalaram. Ele havia visto coisas piores na guerra. Era a deliberação por trás delas. A crueldade sistemática. A forma como elas foram feitas para quebrar, não apenas o corpo, mas o espírito. Por um momento terrível, tudo o que ele conseguiu ver foi Tennessee. O hospital de campanha. A jovem enfermeira com olhos gentis que havia tentado ajudar soldados feridos. A mesma que foi capturada pelos confederados e lhe balançou a cabeça violentamente, tentando afastar as memórias. Ele havia falhado com ela. Havia estado bêbado quando poderia ter feito a diferença. Havia escolhido o fundo de uma garrafa, em vez de agir como deveria. E ela morreu por causa de sua covardia, mas isso foi há 12 anos. E esta mulher diante dele não era um fantasma. Era real, estava viva, e precisava de ajuda. Devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido, James tirou o próprio casaco. Era de couro grosso, bem usado, mas ainda quente do calor de seu corpo. Ele o envolveu ao redor dos ombros dela como uma promessa silenciosa. Está tudo bem, ele murmurou, a voz rouca de anos de pouco uso. Ninguém vai machucá-la aqui. Ela olhou para ele então, realmente olhou, e James viu algo que o surpreendeu. Gratidão.
Não esperança ainda, isso viria depois, mas gratidão pura e simples por um ato de bondade básica. Sem palavras, sem perguntas, apenas ação, James a ergueu nos braços. Ela pesava menos do que deveria, os ossos proeminentes através da pele. Enquanto a carregava em direção à cabana, ele sentiu cada tremor que passava pelo corpo dela, cada estremecimento de dor. E pela primeira vez em muito, muito tempo, James se sentiu útil. Sentiu que talvez, apenas talvez, esta fosse sua chance de fazer a coisa certa. A cabana era simples, mas sólida. Uma sala principal com uma grande lareira de pedra, uma pequena cozinha e 2 quartos pequenos. James havia construído tudo com as próprias mãos depois da guerra. Quando precisou de algo para manter as mãos ocupadas e a mente longe de lembranças sombrias, ele a deitou gentilmente no catre velho que ficava encostado na parede dos fundos. O catre havia sido de sua mãe, anos atrás, e ainda tinha o cobertor que ela havia tecido. Pareceu apropriado de alguma forma. A mulher não falou, nem mesmo tentou se cobrir mais do que já estava. Apenas se encolheu como uma criança assustada, segurando o casaco dele como se fosse costurado de segurança e amor. Seus olhos, embora ainda alertas, tinham uma qualidade distante, como se parte dela estivesse sempre escutando por perigos que poderiam vir. James não fez perguntas. Instintivamente sabia que qualquer interrogatório, por mais gentil que fosse, poderia destruir a frágil confiança que estava tentando construir. Em vez disso, fez o que homens práticos fazem quando as palavras parecem inadequadas. Começou a cuidar das necessidades básicas. Primeiro, construiu uma fogueira pequena no fogão de ferro. Não porque estava frio. Outubro no Arizona ainda podia ser quente durante o dia, mas porque o som das chamas crepitando dava vida ao espaço. Havia algo reconfortante no barulho, algo que falava de lar e segurança. Ela não se movia muito daquele primeiro dia, mas seus olhos nunca paravam. Escaneavam constantemente a cabana, memorizando cada saída, cada sombra, cada lugar onde perigo poderia se esconder. Era o comportamento de alguém que havia aprendido que relaxar significava morrer. Cada ruído lá fora, o vento nas árvores, um galho caindo, até mesmo o barulho distante de um pássaro, a fazia estremecer e se encolher ainda mais. James notou como ela sempre se posicionava de forma a poder ver a porta principal, como seus músculos se tensionavam a cada som novo. James fez café. Era uma mistura forte e amarga que comprava na cidade uma vez por mês. Mais velho do que gostaria de admitir. Mas era quente e familiar. Enquanto a preparava, suas mãos tinham algo para fazer além de tremer de nervosismo. Ele não havia cuidado de outra pessoa há tantos anos que quase esquecera como ser gentil. Sentou-se à mesa de madeira que havia feito com suas próprias mãos, observando o fogo através da porta aberta do fogão. De vez em quando lançava olhares discretos na direção dela, verificando se ainda estava respirando, se ainda estava ali. Ela estava. Quieta como um fantasma, mas indubitavelmente viva. E algo na maneira como ela segurava aquele casaco com tanta força dizia que, apesar de tudo, não havia desistido completamente de viver. As horas passaram devagar. James tentou manter suas atividades normais para não fazê-la se sentir observada, mas sempre permaneceu dentro ou perto da cabana. Limpou sua espingarda pela 3ª vez naquela semana. Varreu um chão que já estava limpo. Organizou suprimentos que já estavam organizados. Quando a noite chegou, ela se mexeu pela primeira vez desde que havia se deitado. Apenas uma mudança sutil na posição, uma virada de cabeça. Seus olhos encontraram os dele através da sala mal iluminada. Não houve palavras, nenhuma emoção óbvia, apenas uma conexão momentânea, um reconhecimento mútuo de humanidade compartilhada. Um vislumbre de algo que ainda existia enterrado profundamente sob toda aquela dor e trauma. James acenou uma vez, um movimento quase imperceptível. Era o tipo de comunicação que soldados desenvolvem em trincheiras. Quando falar pode significar morte, mas conexão humana ainda é essencial para a sobrevivência. Ela acenou de volta, tão sutilmente que ele quase perdeu.
Então virou a cabeça de volta para a parede. Mas James havia visto o suficiente. Havia algo ali ainda, algo que valia a pena salvar. Ele dormiu na cadeira naquela primeira noite, a espingarda apoiada contra a perna, ouvindo cada respiração dela, cada movimento pequeno, não porque não confiasse nela, mas porque alguma parte profunda e protetora de sua mente havia assumido o controle. Pela primeira vez em 12 anos, James Coulter tinha um propósito além de simplesmente existir. E ele estava determinado a não falhar novamente. Quando o amanhecer chegou, tingindo o céu de rosa e dourado através das janelas pequenas da cabana, ela se mexeu novamente. Desta vez, seus olhos se abriram completamente, e ela olhou ao redor com mais consciência do que havia mostrado no dia anterior. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras. James se inclinou para a frente na cadeira, tentando ouvir. Água. Ela sussurrou finalmente. Uma palavra simples, mas foi como se ela tivesse proclamado sua intenção de continuar vivendo. James se levantou devagar, sem movimentos bruscos que pudessem assustá-la. Encheu uma caneca de metal com água fresca do poço e a trouxe para ela. Cuidadoso para manter distância suficiente para que não se sentisse encurralada. Ela bebeu em silêncio, pequenos goles cuidadosos, como se a água fosse um luxo que poderia ser tirado a qualquer momento. Quando terminou, ela o olhou por mais tempo do que antes, e aquele olhar dizia tudo. Não pedia ajuda, isso viria depois. Não o agradecia ainda. Isso também viria depois. Mas disse a única coisa que realmente importava naquele momento. Ainda estou aqui. Ainda estou lutando. James acenou novamente, entendendo perfeitamente. Pegou a caneca vazia e voltou para a cozinha, dando-lhe espaço para processar onde estava e o que havia acontecido. O que ele não sabia ainda era que essa única palavra, esse único gole de água, havia dado início a uma cadeia de eventos que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Que os homens que a haviam machucado não desistiriam facilmente, e que a redenção que ambos procuravam viria com um preço que nenhum dos dois estava preparado para pagar. Mas por agora, neste momento calmo do amanhecer, era suficiente que ela estivesse viva. Era suficiente que ele estivesse ali para ajudar. E era suficiente que, pela primeira vez em anos, nenhum dos dois estivesse completamente sozinho no mundo. Os próximos dias passaram em um ritmo cuidadoso, como uma dança delicada entre duas pessoas que haviam esquecido como confiar. Ela não falava muito. Apenas respostas curtas quando necessário, acenos ocasionais, alguns olhares cuidadosos como se ainda estivesse tentando descobrir se James era real ou apenas outro truque de um mundo que havia sido consistentemente cruel com ela. James respeitava o silêncio dela. Havia aprendido na guerra que às vezes as palavras eram supérfluas, até prejudiciais. A ação falava mais alto, e ele falava através de pequenos gestos. Café fresco todas as manhãs, comida simples mais nutritiva, a manutenção respeitosa de distância física que a deixava confortável. No terceiro dia, enquanto James estava na varanda consertando uma perna quebrada de cadeira, trabalho que poderia ter feito dentro da casa, mas escolheu fazer do lado de fora para dar a ela privacidade. Ouviu a porta se abrir atrás dele. Ela saiu e se sentou nos degraus de madeira ao seu lado. Não disse nada a princípio. Apenas olhou para a linha de árvores que se estendia até o horizonte. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que pessoas que entendem sofrimento compartilham. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e vermelhos que se refletiam em seus cabelos agora mais limpos. James havia deixado sabão e uma bacia com água morna do lado de fora da porta na manhã anterior, e ela havia aproveitado para se lavar quando ele saiu para verificar as armadilhas. Eles me faziam limpar as botas deles. Ela disse de repente, a voz mal acima de um sussurro. As palavras saíram como se ela estivesse falando consigo mesma, testando como soavam em voz alta. James continuou trabalhando na madeira, mas diminuiu o ritmo. Não queria parecer ansioso demais para ouvir. Não queria pressionar. Apenas acenou levemente.
Um sinal silencioso de que estava escutando se ela quisesse continuar. Com a língua, ela adicionou. E havia tanto nojo em sua voz que James quase deixou cair a ferramenta. Ele respirou fundo, mantendo as mãos ocupadas com o trabalho. Mas sua mandíbula se apertou involuntariamente. Não era raiva direcionada a ela, mas uma fúria crescente contra aqueles que haviam feito isso, Ellie. Pois esse era o nome que ela havia murmurado na noite anterior quando pensou que ele estava dormindo. Continuou. Sua voz era monótona, como se estivesse recitando fatos sobre o clima em vez de reviver trauma. Havia um acampamento, disse ela. Não oficial. Não em nenhum mapa que o governo conhecesse. Escondido nas montanhas. Cerca de 2 dias de cavalgada para o norte. Eles diziam que era uma operação de mineração, mas... Ela parou, passando as mãos pelos braços como se estivesse com frio, embora a tarde ainda estivesse quente. Mas não era sobre ouro ou prata, James disse calmamente, mais uma afirmação do que uma pergunta. Não, ela confirmou. Era sobre pessoas. Trabalho forçado. Eles pegavam qualquer um que não pudesse se defender. Órfãos, viúvas, pessoas endividadas. Qualquer um que ninguém sentiria falta se desaparecesse. James sentiu algo gelado se formar em seu estômago. Ele havia ouvido rumores de lugares assim durante seus raros trips à cidade, mas havia assumido que eram apenas histórias para assustar crianças. Como você chegou lá? Perguntou gentilmente. Ellie foi silenciosa por tanto tempo que James pensou que ela não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava ainda mais baixa. Meus pais morreram de febre quando eu tinha 15 anos. Fiquei com dívidas que não podia pagar. Um homem apareceu, disse que conhecia um lugar onde eu poderia trabalhar para quitar o que devia. Disse que seria apenas por alguns meses. Ela riu, mas não havia humor algum no som. Isso foi há 7 anos. James parou de trabalhar completamente agora, embora mantivesse os olhos na madeira. 7 anos. Ela havia estado naquele inferno por 7 anos, desde quando era pouco mais que uma criança. Tentei escapar antes. Ela continuou, e agora havia um tremor em sua voz. 2 vezes. Na primeira vez, eles me encontraram após 2 dias. Quebraram meu nariz e 3 costelas. Me mantiveram acorrentada por 1 mês depois disso. James pôde ver de relance as marcas fracas ao redor de seus pulsos, cicatrizes de algemas ou cordas. Na segunda vez, consegui ficar longe por quase 1 semana. Pensei que tinha conseguido. Cheguei até uma cidade pequena, tentei conseguir ajuda. Ela balançou a cabeça. O xerife me devolveu para eles. Disse que eu era uma escrava fugitiva, que eles tinham papéis provando que me possuíam legalmente. A ferramenta tremeu na mão de James. O conceito de alguém possuir outra pessoa, especialmente depois da guerra que havia lutado parcialmente para acabar com tais atrocidades, fez sua visão escurecer de raiva. Foi quando eles fizeram isso. Ela disse fazendo um gesto vago em direção às suas costas. Disseram que eu precisava de uma lição permanente sobre tentar fugir. Me amarraram e... Sua voz falhou. James finalmente olhou para ela. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, mas sua expressão estava firme, determinada. Levou 3 homens para me segurar enquanto um quarto usava ferro quente e facas para escrever aquelas palavras. Eles queriam ter certeza de que eu nunca esqueceria a quem pertencia. Jesus Cristo. James murmurou, a blasfêmia escapando antes que pudesse se controlar. Depois disso, eu não tentei fugir por 4 anos. Era como se tivessem quebrado algo dentro de mim. Eu apenas existia. Fazia o que mandavam, aceitava o que faziam, esperava morrer. O que mudou? James perguntou suavemente. Ellie olhou para ele diretamente pela primeira vez desde que havia começado a falar. Uma nova garota chegou. Não podia ter mais que 13 anos, e quando viu o que eles planejavam fazer com ela, ela engoliu duro. Percebi que tinha 2 escolhas. Tentar salvar a nós 2 ou assistir enquanto eles destruíam mais uma vida. Vocês 2 escaparam. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Ellie fechou os olhos, e James viu toda a culpa e dor que ela carregava escrita em sua expressão. Eu tentei, ela sussurrou.
Planejei tudo. Esperamos até a noite quando a maioria dos homens estava bebendo. Cortei nossas cordas com uma faca que havia roubado da cozinha. Ela parou, tremendo agora apesar do calor. Conseguimos sair do acampamento. Corremos pela floresta por horas. Mas eles tinham cães. Nos encontraram ao amanhecer. James sentiu seu coração afundar. Ela tentou correr quando nos alcançaram. Um dos homens atirou nela pelas costas. A voz de Ellie se quebrou completamente. Ela caiu bem na minha frente. Apenas uma criança. E eles a mataram como se fosse um animal. As lágrimas vieram livremente agora. Anos de dor contida finalmente encontrando saída. Eles me disseram que era minha culpa. Que se eu não tivesse tentado fugir, ela ainda estaria viva. E eles estavam certos. Não, James disse firmemente, finalmente largando suas ferramentas e se virando para enfrentá-la completamente. Não estavam certos. A única culpa é deles, dos monstros que fizeram essas coisas. Ellie balançou a cabeça. Você não entende. Eu a convenci a tentar. Eu prometi que conseguiríamos. Você tentou salvar uma criança. James interrompeu. Você arriscou tudo para dar a ela uma chance de liberdade. O fato de não ter funcionado não torna sua ação menos corajosa ou correta. Eles ficaram em silêncio por vários minutos. O sol havia se posto completamente agora, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu claro do deserto. Como você escapou desta vez? James perguntou finalmente. Sorte. Ela disse simplesmente. Um dos guardas bebeu demais e esqueceu de trancar minha porta. Eu esperei até ter certeza de que todos estavam dormindo, então simplesmente comecei a correr. Corri por 3 dias e 3 noites, bebendo água de riachos, comendo o que conseguia encontrar. E chegou até aqui. E cheguei até aqui. Ela confirmou. James estava prestes a dizer algo quando ouviu o som que havia estado temendo desde o momento em que a encontrou. Cascos de cavalos, múltiplos cavalos, vindos rápido pela estrada que levava à sua cabana. Ele se levantou imediatamente, pegando sua espingarda que sempre mantinha por perto. Entre na casa, disse calmamente, mas com urgência. Ellie não argumentou. Moveu-se rapidamente, mas controladamente. O tipo de movimento que vem de anos de prática em se esconder de perigo. O homem que cavalgou até sua propriedade não parecia um vaqueiro típico. Era vestido bem demais para trabalho honesto. Colete de veludo, bigode oleoso cuidadosamente penteado, botas que nunca haviam visto um dia real de trabalho. Mas seus olhos eram os de um predador, e a forma como se sentava na cela dizia que estava acostumado a conseguir o que queria. Boa noite, o homem disse, a voz carregando uma falsa cortesia que não escondia a ameaça subjacente. Estou procurando por propriedade perdida. Uma mulher, cerca de 22 anos, cabelos castanhos claros, marcas distintas. Não vi ninguém assim. James respondeu evenly, mantendo a espingarda em uma posição casual mas pronta. O homem sorriu, mostrando dentes amarelados. Tenho certeza de que entende, isso é uma questão legal. Temos documentos provando propriedade. Se alguém estiver abrigando escrava fugitiva, bem, isso é crime federal. E eu tenho certeza de que você entende, James replicou, sua voz ficando mais dura, que esta é minha propriedade. E eu não aprecio estranhos vindo aqui fazer acusações. O sorriso do homem ficou mais afiado. Claro, claro. Apenas fazendo meu trabalho. Mas se acontecer de encontrar alguém correspondendo à descrição... Ele jogou um papel dobrado no chão. Há uma recompensa substancial por informações que levem à recuperação. James não se moveu para pegar o papel. O homem estudou o rosto de James por um longo momento. Então se inclinou para a frente na cela. Você parece um homem que viu guerra. Aposto que entende o valor de escolher as batalhas certas. Entendo muito bem, James disse. E também entendo o valor de defender o que é certo. O homem endireitou, o sorriso finalmente desaparecendo. Bem, então, acho que nos entendemos perfeitamente. Ele virou seu cavalo para ir embora, mas parou e olhou por cima do ombro. A propósito, seu nome não seria James Coulter, seria? Ei, sargento, 15º de Infantaria do Tennessee? O sangue de James gelou.
Como esse homem sabia sobre seu passado militar? Pensei que sim, o homem disse, parecendo satisfeito. Interessante. Muito interessante mesmo. E com isso ele esporou seu cavalo e desapareceu na escuridão, deixando James com uma sensação crescente de que suas vidas haviam se tornado muito mais complicadas. Aquela noite, depois que James contou a Ellie sobre o visitante, ela se sentou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Você ainda pode me entregar, ela disse finalmente. Seria mais seguro para você. James a olhou como se ela tivesse sugerido que ele cortasse a própria mão. Há 12 anos, ele disse devagar. Eu estava em Tennessee. Havia uma enfermeira no hospital de campanha onde eu estava recuperando de ferimentos. Garota corajosa, bondosa. Ela cuidava de todos nós como se fôssemos seus próprios irmãos. Ellie escutou em silêncio, enquanto James contava uma história que nunca havia contado a ninguém. Uma noite, confederados atacaram o hospital. Pegaram ela como prisioneira. E eu... Sua voz ficou rouca. Eu estava bêbado. Muito bêbado para me levantar da cama. Muito bêbado para ajudar. Eu a ouvi gritando meu nome enquanto a levavam. O que aconteceu com ela? Encontramos o corpo 3 dias depois. Eles haviam... Ele parou, não conseguindo terminar a frase. Eu poderia ter impedido se não fosse um covarde bêbado. Ellie se ensinou para a frente, seus olhos cheios de compaixão. James, eu jurei naquele dia que se alguma vez tivesse outra chance de fazer a coisa certa, de proteger alguém que precisasse... Ele olhou diretamente nos olhos dela. Bem, parece que essa chance chegou. Naquela noite, James escreveu uma carta. Uma carta para um velho companheiro de guerra que agora usava uma estrela de xerife. Abraham Hayes era um dos poucos homens em quem James ainda confiava completamente. Mas enquanto a tinta secava no papel, nenhum dos dois sabia que estavam prestes a enfrentar não apenas os homens que voltariam por Ellie, mas também uma rede de corrupção que se estendia muito mais longe do que imaginariam. A redenção, eles descobririam em breve, raramente vem sem custo. E o preço que teriam que pagar seria maior do que qualquer um dos dois imaginava. Abraham Hayes chegou 2 dias depois que James enviou a carta. Era um homem alto e magro, com cabelos grisalhos e olhos que haviam visto demais da natureza humana para surpreender facilmente. Mais importante, era um dos poucos homens em todo o território que James sabia ser absolutamente incorruptível. James, ele cumprimentou, descendo do cavalo com o movimento cuidadoso de um homem que havia passado muito tempo na cela. Recebi sua carta. Problemas? Do tipo pior, James respondeu apertando a mão do velho amigo. Entre. Há alguém que você precisa conhecer. Ellie estava sentada à mesa da cozinha quando os 2 homens entraram. Ela havia melhorado consideravelmente nos últimos dias. O terror constante em seus olhos havia diminuído para uma vigilância cuidadosa, e ela havia começado a se mover pela cabana com mais confiança. Esta é Ellie, James disse simplesmente. Ellie, este é Abraham Hayes. Ele é xerife territorial e é um homem bom. Abraham tirou o chapéu respeitosamente e se sentou à mesa, mantendo uma distância respeitosa. Seus anos de experiência lhe disseram imediatamente que estava na presença de alguém que havia sofrido trauma significativo. Senhorita, ele disse gentilmente, James me disse que você pode ter informações sobre operações ilegais na região. Durante a próxima hora, Ellie contou sua história novamente. Desta vez, no entanto, ela incluiu detalhes que não havia compartilhado com James. Nomes, localização específica do acampamento, descrições dos homens que dirigiam a operação. Abraham tomou notas cuidadosas, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre datas e detalhes logísticos. Quando Ellie terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia ouvido. Isso explica muito, ele disse finalmente. Temos recebido relatórios sobre pessoas desaparecidas há meses. Sempre assumimos que eram apenas pessoas se mudando ou sendo vítimas de bandidos comuns. É muito pior do que isso, Ellie disse. Eles têm conexões, pessoas em posições oficiais que os protegem. É por isso que conseguem operar abertamente. Abraham acenou gravemente. O homem que veio aqui consegue descrevê-lo?
James fez uma descrição detalhada do visitante, incluindo como o homem sabia sobre seu passado militar. Marcus Webb. Abraham disse imediatamente. Eu conhecia esse nome. Supostamente um agente de recuperação legal, mas sempre suspeitei que ele estava envolvido em atividades mais sombrias. Agente de recuperação? James perguntou. Ele se especializa em recuperar pessoas que supostamente violaram contratos de trabalho ou têm dívidas. A maioria de seus casos nunca chega aos tribunais oficiais. Ellie estremeceu. Ele foi quem originalmente me levou para o acampamento. Disse que era legal, que tinha papéis forjados, sem dúvida. Abraham disse. O problema é provar isso. Foi então que ouviram os cavalos. Desta vez não era apenas um ou dois homens. O som de cascos múltiplos ecoava pelas colinas, criando uma sinfonia sinistra de ameaça iminente. James se moveu rapidamente até a janela e espiou através das cortinas. Quantos? Abraham perguntou, já verificando sua arma. Pelo menos 6. James respondeu tensamente. Talvez mais. Ellie havia ficado pálida como papel, mas não entrou em pânico. Em vez disso, moveu-se com a eficiência calculada de alguém que havia aprendido a sobreviver em situações perigosas. Eles não vão apenas ir embora desta vez, ela disse calmamente. Webb não gosta de ser desafiado. E agora que vocês dois me viram, sou uma responsabilidade para eles. Abraham se posicionou perto da porta da frente, rifle na mão. James, há uma saída pelos fundos? Sim. Mas eles provavelmente cercaram a casa. James respondeu, pegando sua espingarda e vários cartuchos extras. O som dos cavalos ficou mais alto, então parou abruptamente. Vozes baixas podiam ser ouvidas do lado de fora, homens organizando algum tipo de estratégia. Coulter, a voz de Marcus Webb cortou o ar da tarde. Sabemos que ela está aí dentro? Facilite as coisas para todos nós. James não respondeu, mas acenou para Ellie ir para o canto mais protegido da cabana, atrás do fogão de ferro grosso. Você tem 5 minutos para mandar a mulher para fora, Webb gritou. Depois disso, vamos entrar e pegar ela de qualquer forma. Abraham se moveu até uma janela lateral, observando cuidadosamente. Vejo 4 na frente, murmurou. Provavelmente mais 2 ou 3 nos fundos. James sentiu o peso familiar da situação de combate se estabelecer sobre ele. Era como estar de volta na guerra. A mesma tensão no ar. A mesma necessidade de tomar decisões rápidas que poderiam significar vida ou morte. Ellie. Ele disse sem tirar os olhos da janela. Há um alçapão debaixo do tapete perto da lareira. Leva a um pequeno porão. Se as coisas ficarem ruins... Não, ela respondeu firmemente. Não vou me esconder enquanto vocês lutam por minha causa. Esta não é hora para heroísmo. Abraham disse. Se algo acontecer conosco, você precisa estar viva para contar às autoridades o que está acontecendo aqui. Antes que Ellie pudesse responder, o som de vidro quebrando veio da cozinha. Alguém havia atirado uma pedra através da janela dos fundos. Isso foi um aviso, Webb gritou. A próxima coisa que jogamos será fogo. James conhecia homens como Webb. Eles não eram apenas gananciosos, eram cruel. Queimar uma cabana com pessoas dentro era exatamente o tipo de tática que usariam. Abraham, James disse calmamente, você é melhor atirador que eu. Pode cobrir enquanto eu saio e tento flanqueá-los? Muito arriscado, Abraham respondeu. Eles nos têm em desvantagem numérica. Foi então que Ellie fez algo que nenhum dos homens esperava. Ela se levantou e caminhou em direção à porta. O que você está fazendo? James perguntou urgentemente. Terminando isso, ela respondeu, uma determinação calma em sua voz que nenhum dos dois havia ouvido antes. Ellie, não, mas ela já havia destrancado a porta e estava saindo para a varanda. Webb, ela gritou. Estou aqui. Pare de ameaçar homens inocentes. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. James e Abraham se posicionaram nas janelas, prontos para atirar ao primeiro sinal de agressão. Marcus Webb emergiu de trás de uma árvore, um sorriso cruel no rosto. Bem, a pequena escrava finalmente mostra bom senso. Não sou escrava de ninguém, Ellie respondeu,
sua voz carregando uma força que surpreendeu até ela mesma. Webb riu. Você tem papéis que dizem o contrário. Contratos legais que... Contratos forjados. Uma nova voz interrompeu. Todos se viraram para ver outro cavaleiro emergindo da linha de árvores. Era um homem mais velho, distinguido, com uma estrela de ouro brilhando em seu peito. Juiz Harrison, Abraham disse surpreso. Como você? Recebi seu telegrama. O juiz respondeu, descendo de seu cavalo com a dignidade de alguém acostumado à autoridade. E trouxe alguns deputados federais comigo. Como se tivessem sido invocados, mais 3 homens armados apareceram de várias direções, todos usando distintivos federais. Webb de repente parecia muito menos confiante. Juiz Harrison, isso é apenas uma questão de recuperação de propriedade legal. Besteira. O juiz respondeu secamente. Senhor Webb, você está sendo preso por tráfico humano, falsificação de documentos legais e conspiração para cometer sequestro. Vocês não podem provar nada. Na verdade, podemos, uma nova voz disse. Para o choque de todos, incluindo Ellie, uma jovem mulher emergiu de trás dos deputados. Ela era magra, pálida, mas seus olhos ardiam com determinação. Sarah, Ellie ofegou. Mas eles disseram que você morreu. A jovem mulher, que não podia ter mais que 16 anos, sorriu fracamente. Quase morri. Mas alguns comerciantes me encontraram e me levaram para a cidade. Tenho estado trabalhando com as autoridades há semanas, tentando localizar o acampamento. Webb tentou recuar para seu cavalo, mas os deputados federais foram mais rápidos. Em questão de minutos, ele e seus homens estavam algemados. O acampamento foi fechado ontem. O juiz Harrison explicou enquanto observava os prisioneiros sendo levados. Encontramos mais de 30 pessoas sendo mantidas lá contra sua vontade. Sua informação, senhorita Ellie, foi instrumental em localizar o lugar. Ellie estava sem palavras, lágrimas correndo por seu rosto. A garota que ela pensava ter falhado em salvar estava viva. Mais importante, outras pessoas haviam sido libertadas do inferno que ela conhecia tão bem. Há uma coisa a mais, Sarah disse se aproximando de Ellie. Antes de escapar, consegui roubar os registros de Webb, nomes, localizações, uma rede inteira de operações similares. Com isso podemos fechá-las todas. À medida que o sol se punha sobre as montanhas do Arizona, James ficou na varanda observando os últimos dos cavalos oficiais desaparecerem na distância. Abraham havia partido com eles para ajudar com as prisões adicionais e o trabalho de documentação. Ellie e Sarah estavam sentadas nos degraus, conversando baixinho, compartilhando histórias e se curando mutuamente através da conexão de experiências compartilhadas. O que acontece agora? Ellie perguntou mais tarde, quando Sarah havia se juntado aos oficiais para ajudar com mais investigações. James olhou para ela. Esta mulher que havia chegado à sua porta como um fantasma quebrado, e agora estava de pé com força e propósito. Agora, ele disse, nós vivemos. Realmente vivemos, talvez pela primeira vez em anos. Você não se importa que eu fique? Quero dizer, por mais tempo? James sorriu. Um sorriso real e completo que transformou seu rosto inteiro. Ellie, esta cabana esteve vazia de vida real por 12 anos. Se você quiser ficar, seria uma honra. Ela acenou. Então olhou para as montanhas que se estendiam infinitamente em todas as direções. Sabe, ela disse pensativamente, há muitas pessoas lá fora que provavelmente estão passando pelo que eu passei. Pessoas que perderam esperança, que pensam que não há como escapar. O que você está pensando? Estou pensando que talvez possamos ajudar. Este lugar é isolado o suficiente para ser seguro, mas acessível o suficiente para pessoas que precisam de refúgio. Poderíamos criar uma espécie de estação de passagem para pessoas escapando de situações ruins. James considerou a ideia. Havia apelo poético nisso. Usar o lugar onde ele havia se escondido de seus próprios demônios para ajudar outros a escapar dos deles. Precisaríamos de mais suprimentos, ele disse praticamente. Mais espaço. Talvez parceria com organizações legais que trabalham com essas questões. Abraham poderia nos ajudar com isso. Ellie sugeriu.
E Sarah disse que há outras pessoas trabalhando para expor estas operações. Eles passaram o resto da noite fazendo planos. Pequenos planos primeiro. Como expandir a cabana, como se comunicar com autoridades legais, como identificar pessoas que realmente precisavam de ajuda versus possíveis problemas. Mas enquanto falavam, ambos sentiram algo que nenhum havia experimentado em anos. Esperança. Não apenas esperança de sobrevivência, mas esperança de propósito, de fazer diferença no mundo. 6 meses depois, a estação Coulter havia se tornado um ponto conhecido para pessoas fugindo de trabalho forçado, casamentos abusivos e outras situações desesperadoras. James havia construído 2 cabanas adicionais com a ajuda de voluntários da cidade. Ellie havia estabelecido conexões com organizações de ajuda e autoridades legais em 3 territórios. Abraham visitava regularmente, tanto como amigo, quanto como parceiro oficial no trabalho. Sarah havia se tornado uma espécie de irmã mais nova para Ellie, ajudando com novos refugiados e trabalhando em campanhas de conscientização. Em uma manhã particular de primavera, James estava na varanda com sua 2ª xícara de café quando Ellie se juntou a ele. Algum arrependimento? Ela perguntou, observando uma família de coelhos brincando no prado próximo. Sobre o quê? Sobre sua vida silenciosa se tornando. Bem, isso. Ela gesticulou para a atividade crescente ao redor da propriedade. James considerou a pergunta seriamente. Sua vida havia mudado dramaticamente. Não havia mais solidão silenciosa. Não havia mais dias passados apenas com suas memórias e arrependimentos. Em vez disso, havia propósito, comunidade e algo que ele havia perdido há muito tempo. A sensação de que sua vida importava. Nenhum arrependimento, ele disse finalmente. Pela primeira vez em 12 anos, acordo de manhã sabendo por que estou vivo. Ellie sorriu, aquela expressão transformando completamente seu rosto. Era difícil imaginar que esta mulher confiante e determinada era a mesma pessoa que havia cambaleado de sua floresta apenas meses atrás. E você? James perguntou. Algum arrependimento sobre ficar aqui em vez de seguir para algum lugar totalmente novo? Ellie pensou por um momento, então balançou a cabeça. Eu passei 7 anos sonhando com liberdade, mas eu não entendia realmente o que liberdade significava. Não é apenas sobre poder ir aonde você quer, é sobre escolher como usar sua vida para algo que importa. Eles ficaram em silêncio confortável, observando o sol pintar as montanhas de dourado e rosa. Em algum lugar na distância, podiam ouvir Sarah rindo enquanto ensinava uma criança refugiada a pescar no riacho próximo. James, Ellie disse finalmente. Sim, obrigada. Por não fugir quando eu apareci. Por me dar espaço para me curar. Por me ajudar a encontrar meu caminho de volta para quem eu realmente sou. James acenou, mas não disse nada por um momento. Então, Sally, sim? Obrigado por me lembrar de que ainda há coisas neste mundo que valem a pena lutar para proteger. E assim, nas montanhas do Arizona, 2 pessoas que haviam perdido tudo encontraram algo que nenhuma das 2 esperava. Não apenas redenção, mas propósito. Não apenas cura, mas a oportunidade de ajudar outros a curar também. Porque às vezes a salvação não vem de grandes gestos dramáticos. Às vezes vem de pequenos atos de bondade, de portas mantidas abertas e de 2 pessoas quebradas decidindo que podem ser mais fortes juntas do que jamais foram sozinhas. E às vezes, quando você salva alguém, descobre que na verdade estava salvando a si mesmo o tempo todo. Esta é uma história sobre como o trauma pode ser transformado em propósito, como a dor pode se tornar compaixão, e como as pessoas mais quebradas frequentemente se tornam as mais fortes. Nos lembra que heróis não são pessoas perfeitas. São pessoas que escolhem fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, mesmo quando estão assustados, mesmo quando não têm certeza do resultado. E, principalmente, nos ensina que a cura raramente acontece no isolamento. Acontece em conexão, em comunidade, quando decidimos usar nossa dor para ajudar a aliviar a dor de outros. Porque no final, todos nós somos apenas pessoas imperfeitas tentando fazer sentido de um mundo complicado.
E talvez a coisa mais corajosa que podemos fazer é estender a mão para alguém que está se afogando e dizer: você não está sozinho.